Oi pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais esse vídeo aqui no canal e eu continuo aqui na saga da produção dos vasos para colocar as minhas plantinhas, só que o vídeo de hoje está um pouquinho diferente porque hoje eu vou ensiná-los a fazer vasos cimentícios utilizando essas formas que inclusive eu já até dei a dica aqui no canal, que são formas para fazer placas de gesso 3D, mas elas também servem para fazer placas cimentícias. E agora, usando a criatividade, eu vou unir essas placas para fazer um vaso bem grande, porque eu estou querendo colocar algumas plantas maiores, então quanto maior, mais espaço ela precisa para poder crescer a raiz. E antes de dar continuidade nesse vídeo, eu já vou logo falar para vocês onde que vocês podem conseguir essas formas aqui, que muita gente perguntou onde é que poderia comprar. Essas formas, elas são da Barão 3D Formas, eles têm um site próprio, mas também eles estão na Shopee como Formas Max. Então, se você estava procurando aí, estava em dúvida de onde conseguir essas formas, você já sabe onde encontrar. Inclusive, tem os modelos pequenos, que eu também estou utilizando para fazer os vasos num tamanho pequeno, que tem vários modelos, que eu já fiz vídeo aqui para o canal. Então vamos ao passo a passo. Para fazer as placas cimentícias, eu vou precisar de cimento e areia. Existem muitas formas de fazer essas placas cimentícias, mas esse é o jeito que eu estou fazendo agora. A proporção dessa mistura vai ser de 1 para 1. Então, se eu utilizar um potinho desse de areia, eu também vou utilizar um potinho desse de cimento. E a quantidade vai depender do modelo da forma que você escolheu. Diferente da produção das placas de gesso, em que a gente tem que polvilhar o pó na água, aqui vai ser o processo contrário. A gente vai primeiro misturar esses dois componentes para depois acrescentar a água. E depois de ter feito a mistura desses dois componentes, agora eu vou acrescentar a água. Mas como esse daqui é um objeto em que vai ficar em contato direto com a umidade, ele precisa ser mais firme, mais resistente, senão ele quebra, ele dá infiltração. E para isso eu vou utilizar esse produto aqui, que é o SOS Concreto da Dry Leves, que é um impermeabilizante líquido que foi feito próprio para ser misturado na massa de concreto. E dessa maneira ele vai evitar com que dê infiltração, ele vai ser um repelente de água, e além disso ele vai prevenir com que dê fungos e bactérias. E para essa quantidade de cimento e areia que eu coloquei, eu vou colocar apenas uma colherzinha de SOS Concreto, que já vai deixar a placa impermeabilizada. Essa daqui é a consistência da massa, ela não pode ser muito grossa, porque senão ela acaba rachando quando você for desenformar. E também não pode ser muito líquida, senão acaba ficando muito fraca. Então essa daqui é a consistência ideal. Agora a gente vai colocar lá na forma. Esse daqui foi o modelo que eu escolhi para mostrar para vocês, sendo que eu já fiz um de cada modelo, né? Um de cada molde. Assim como é para fazer as placas de gesso, a gente precisa também colocar um óleo ou algum desmoldante para fazer as placas de concreto. Agora eu vou começar a acrescentar um pouquinho de massa. Gente, aqui funciona do mesmo jeito que as formas de gesso, tá? Você coloca só um pouquinho de massa e você vai espalhar pelo fundo para que comece a sair as bolhas, que elas acabam ficando feias no trabalho final. Então você vem aqui, coloca só um pouquinho e você vai espalhar por toda a forma, e dessa maneira as bolhas vão começar a subir. E quando você desenformar, vai ficar um aspecto bem lisinho e bem uniforme. Então vocês viram que eu coloquei só um pouquinho, né? Não coloquei muito, porque como o concreto ele é mais denso, as bolhas demoram a subir. Então é preciso colocar só um pouquinho mesmo. E agora eu vou preencher até chegar aqui na borda. Aí depois que você preencher a forma, você vem dando umas batidinhas aqui também,
você percebe que começa a sair várias bolhas. E essas bolhas, se você não faz isso, elas acabam ficando na parte da frente. Então fica com um visual feio. Não precisa bater muito forte, tá, gente? Só um pouquinho que elas já começam a subir. E agora é só esperar 24 horas para desenformar. E para aproveitar que sobrou um pouquinho de massa, eu já vou colocar aqui no copo descartável para fazer o pezinho do vaso. Pessoal, eu já deixei a maioria das coisas programada para o vídeo não demorar tanto, então essas daqui são outras formas que eu já estou fazendo já tem alguns dias e elas já estão prontas já para serem montadas o vaso. Então agora a gente vai passar para esse passo em que eu vou precisar de 4 lados para fazer a montagem desse vaso. E para colar uma forma na outra, eu vou utilizar a argamassa AC3, que é uma argamassa bem forte, que você pode utilizar em área externa, que é onde vai ficar o vaso. Lembrando também que você precisa colocar o SOS concreto na argamassa também, para ela ter aquela mesma resistência de quando a gente fez as formas, tá? Se você tiver com dificuldade por conta do peso, você já vai deixando uma escória aqui para ajudar. Aí você vai passar a massa em toda a lateral aqui. Você vem com essa outra peça, tá? É que ela é um pouquinho pesada, gente, por conta de ser um concreto, né? E também ainda não tá totalmente seca. Então você vem aqui, você vai fazer a união dessas duas peças aqui, ó. Vai ficar dessa maneira. Como essa não é uma forma que ela foi feita para vaso, então esse acabamento aqui, ele não vai ficar perfeito, tá? Então vai dar para perceber que foi uma forma diferente da outra. Mas, gente, isso daí não vai interferir em nada. O importante é que a gente monte um vaso que fique bem legal e bem firme para poder sustentar a planta. E agora que eu já terminei de colocar os 4 lados, tive que pedir ajuda porque ficou muito pesado e foi difícil de sustentar para poder deixar no esquadro. Inclusive essa é uma boa dica também. Para o seu vaso não ficar torto, é bom que você coloque alguma coisa em que deixe ele no esquadro para ele ficar bem certinho. Essa parte da frente aqui, como eu já tinha falado para vocês, não é um molde de vaso, então ele não vai se encaixar aqui nesse acabamento. Então você tem a opção de deixar todos os lados assim, de um dentro e um fora, ou então você deixa um lado totalmente para dentro com os 2 cantos e esses aqui totalmente para fora. Assim, quem visualizar desse ângulo aqui não vai ver essas emendas do lado de fora. Mas isso daí é opcional. Outra coisa também é que eu coloquei esse plástico aqui no fundo, porque já com essa estrutura montada, para ganhar tempo, eu também já vou fazer o fundo. E esse plástico, ele é um excelente desmoldante. Então, esse daí é um plástico filme comum que a gente utiliza para embalar alimentos, tá? Então, você pode colocar que você não vai se arrepender, porque vai ser muito fácil de desenformar. E aqui eu tenho uma buchinha com a água para tirar esse excesso aqui, porque como é argamassa AC3 é muito forte. Então, se você esperar secar, vai te dar dor de cabeça de limpar. Então já aproveita, já deixa tudo conectado aqui, tudo unido com esse fio, e aí você vai limpando e já vai fazendo o restante dos processos. O próximo passo vai ser a colocação da massa que vai ficar aqui na parte de dentro, porque o que a gente fez agora foi apenas para eles ficarem unidos, mas o que vai dar realmente a sustentação vai ser essa massa que eu vou colocar no lado de dentro, que vai ser com a própria argamassa. Só que aqui também tem uma dica bem legal que você pode utilizar para facilitar o trabalho, que é esse pedacinho de EVA. Você vai passar a massa aqui na lateral e já para ficar com acabamento bem bonito, você vem tirando o excesso com esse pedacinho de EVA que você vai ver que vai ficar bem lisinho, então vai ficar coisa de profissional. Aqui no detalhe para vocês, eu cortei um pouco mais arredondada essa parte do EVA para que ele possa encaixar no canto para que fique bem legal o acabamento. Eu já ia esquecendo de falar para vocês que é importante você umedecer o local em que vai ser aplicado a massa. Por exemplo, aqui nessa lateral é preciso também umedecer, aqui na parte de dentro e no fundo também. Antes de colocar a massa, você pega uma buchinha ou então pode ser com um borrifador,
você umedece o local aqui para depois fazer a aplicação. Bom, agora para fazer a preparação do fundo também eu vou fazer um pouquinho diferente. Vai ser com a mesma massa que a gente fez as placas, que no caso vai ser areia e cimento, só que agora eu vou acrescentar a argamassa também, porque já vai se tratar de um processo de colagem. Então esse fundo ele precisa estar unido junto com as outras placas. Então a proporção vai ser 1 de areia, meio de cimento e meio de argamassa. Também nessa mistura aqui eu vou colocar a água misturada com o SOS concreto. E agora, para fazer a colocação do fundo, também tem um processo diferente, não basta só jogar a massa aqui dentro. É preciso que essa massa, além de impermeabilizada, ela seja uma massa forte e resistente, porque vai aguentar peso da planta, da raiz da planta que é bem forte, da terra, da areia, enfim, do que tiver aqui dentro. E para deixar essa estrutura bem forte, você pode utilizar ferragens, também você pode utilizar tela, que é o meu caso aqui. Você também pode estar utilizando o sisal, que já vai ficar uma massa bem dura mesmo. Eu, no caso, vou utilizar a tela, inclusive eu já fiz até um furo aqui no meio, para encaixar esse copinho de plástico com areia, porque aqui vai ficar o furo que é para poder sair o escoamento da água quando essa planta for regada. Então, como que vai ser o processo? Eu vou jogar uma camada de massa no fundo, vou colocar a tela, também já vou colocar o copinho já para ficar no lugar dele e depois eu finalizo com mais uma camada de massa para poder deixar tudo nivelado. Pessoal, depois de 2 dias que eu coloquei o pé, agora ele está totalmente seco, então eu virei aqui para vocês verem como foi que ele ficou, mas o trabalho ainda não está finalizado. Apesar de já ter passado 4 dias que eu iniciei fazendo esse vaso, eu vou esperar uma semana para poder fazer o plantio aqui da árvore, porque ele precisa realmente secar, porque senão a estrutura acaba ficando um pouco frágil. E por se tratar de um vaso de concreto, é preciso fazer a hidratação, porque senão ele acaba quebrando, trincando, assim como a laje. Então, em vez de eu ficar molhando por uma semana esse vaso, eu apenas vou utilizar esse produto aqui, que é um produto bem conhecido já aqui no canal, que é a Smart Resina, que é uma resina acrílica, que ela tem base água, que ela funciona como membrana de cura. Então eu vou passar aqui de 2 a 3 demãos, esse vaso já vai ficar impermeável e também vai evitar com que dê fissuras, porque esse vaso vai ficar na área externa, então precisa dessa camada de proteção. Lembrando também que você pode finalizar com uma pintura. A pintura ela precisa ser com uma tinta acrílica ou então uma tinta para exterior. Em relação às medidas, ele ficou com 40 centímetros por 40, que é a mesma medida da forma, e contando com o pé ficou com 49 centímetros de altura. Em relação ao custo-benefício, um vaso desse aqui, que é considerado um vaso de médio para grande porte,
ele teve um custo de aproximadamente R$ 25, sendo que no Garden, que foi um local que eu visitei esses dias, eu tirei foto para vocês verem que um vaso desse tamanho aqui, ele está custando aproximadamente R$ 180. Então, se você tiver interesse em fazer esses vasos de concreto para revender, você ainda consegue ganhar uma boa grana. Como vocês podem ver, eu já estou fabricando aqui mais vasos grandes, assim como esse, só que agora colocando um de cada design, uma forma diferente da outra. Eu vou colocar foto aí no final para vocês verem como ficou cada um, porque eu tô colocando aqui em casa várias árvores frutíferas que elas precisam de um espaço maior. Então, por isso eu tô fazendo esses vasos grandes para poder colocá-las aqui. E é isso, gente, eu vou finalizar o vídeo por aqui, não vou colocar árvore ainda, porque ainda tem 4 dias que eu fiz, mas eu vou esperar uma semana para poder fazer o plantio da árvore. E eu espero que vocês tenham gostado do conteúdo de hoje. Se ficou alguma dúvida, coloca aqui nos comentários. Um beijo, fiquem com Deus. Antes de sair do vídeo, já verifica se você está inscrito e aproveita para ativar o sininho, porque aqui tem muita dica legal. Tchau, gente!